Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Mas Ele não é pouco bom, Ele é muito bom. Muito bom e capaz de muitas vezes a gente nem conseguir entender o quão Ele é tão bom. Eu quero que você abra comigo Isaías 49. Santo Tu és, Senhor. Isaías capítulo 49. Eu sou o Tiago, eu sou evangelista nessa casa. Deus me colocou como líder na igreja de Santana de Parnaíba. Para quem não me conhece, estou me apresentando. Eu estou vendo muitas caras novas aqui. E pela graça de Deus, eu conheci o Senhor nesse ministério, nessa igreja. E desde então eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Porque Deus, Ele nos proporciona isso. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre um Deus que não nos abandona. Isaías 49, versículo 14 e 16. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Aleluia, Senhor. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, e de maneira nenhuma que se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te cravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Aleluias. Santo Tu és, Senhor. Irmãos, aqui a palavra de Deus em Isaías é uma profecia. E ela fala sobre Sião, que na verdade é o Monte Santo do Senhor, que se revelam ao povo santo de Deus. E muitas vezes nós se deparamos ou pensamos, muitas vezes crendo em Deus, que um dia Deus nos desamparou e nos abandonou. Quantas vezes aqui vocês, muitos de vocês aqui, têm pensado isso, ou talvez essa noite esteja pensando isso. Mas a verdade é que a essência de Deus e quem Ele é, e quem Ele diz que Ele é, Ele diz que Ele nunca desampara um filho dEle, uma criação dEle. E eu não sei como você vê isso, ou como você enxerga, mas todas as vezes que eu vejo isso, eu leio isso, tento compreender e entender cada dia mais essa essência do coração de Deus. Eu conflito em tentar compreender o quão grande é isso. Porque aqui ele faz uma comparação como uma mãe que acabou de criar um filho. Santo Tu és. Santo Tu és. E essa mãe que criou um filho, que amamentou ele ou não amamentou, largou ele. Largou o filho. Quantas vezes você já vimos no jornal uma criança de meses ser abandonada? Quem aqui já viu? Mas nós entendemos pela nossa concepção e o nosso entendimento que o amor de mãe, alguns até se comparam e dizem que ele pode ser comparado ao de Deus. Mas a verdade é que o amor de Deus, o amor de mãe não pode ser comparado com o amor de Deus. O amor de Deus é muito mais daquilo que nós imaginamos do que nós pensamos. Porque alguém que colocou em sua gestação e durou 9 meses ali dentro da barriga, e de repente essa pessoa por algum motivo ela vai e deixa esse filho dela. Deus ele coloca isso porque é algo muito profundo para que a gente possa entender
que Ele de maneira nenhuma vai nos abandonar. Independente daquilo que eu e você faça, independente do que nós fizemos, a verdade é que Deus, Ele não vai nos abandonar, aleluia. A não ser que eu e você deliberadamente decida que Ele nos abandone. Eu e você decida e fuja dEle, não queira mais saber dEle. Essa é a única opção, porque nós não queremos viver com Ele, então nós fugimos dEle. E a verdade é que muitas das vezes, mesmo assim, Ele está nos buscando, Ele está nos querendo. Aleluia, santo Deus. Eu sei que muitos de nós aqui fez isso, e eu acredito que quase todos nós, se não for todos, nós fugimos de Deus, nós não queríamos a Deus, nós não queríamos buscar Ele, nós deixávamos Ele de todas as maneiras. Mas a verdade é que o amor dele sempre nos buscou e sempre quis nos alcançar. Mas a verdade é que, por que muitas vezes nós não conseguimos compreender isso? Por que muitas vezes nós não conseguimos entender? Porque se a Bíblia é a verdade, esse amor que a Bíblia diz em Isaías é verdadeiro, e é tão grande da maneira que se proclama, por que nós não conseguimos sentir ou entender esse amor? E a verdade é que nós não entendemos o amor de Deus muitas vezes porque nós não queremos. E por isso nós nos sentimos abandonados. Porque a falta de entendimento e conhecimento de quem Deus é faz com que a gente não entenda quem Ele é e possa entender muitas vezes que Ele nos abandonou. E possa entender que muitas vezes Ele nos largou. Aleluia, Senhor, Santo Deus. Eu sei que muitas vezes a gente, em algum momento difícil, a gente fala: Deus, você me abandonou, sim ou não? Mas por que a gente fala isso? Por que a gente fala se a palavra de Deus diz o oposto? A verdade é que a gente fala isso porque a gente não conhece Ele. A gente não entende quem Ele é. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. E nós perecemos e nos sentimos abandonados muitas vezes porque nós não conhecemos a essência de quem Deus é. E a verdade é que nós vivemos procurando benefícios e nós queremos benefícios para a nossa vida. E agora você me pergunta e fala: Tiago, mas qual que é o benefício que eu tenho de entender e compreender quem é esse Deus? Ou talvez receber isso dessa maneira que você está falando, de entender que em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer momento da minha vida, eu não serei abandonado, não serei largado, Ele sempre está comigo. Porque a verdade é que Deus, Ele quer que a gente tenha essa consciência que Ele sempre está conosco. E muito mais do que isso, Ele vive dentro de nós. Aleluias. E isso que é a graça de Deus, é de graça. Ele veio viver dentro de nós porque nós aceitamos e Jesus pagou tudo na cruz. E muitas vezes nós não conseguimos compreender a grandeza disso. A verdade é que quando você vê a vida dos homens de Deus e você lê a Bíblia, e por isso que nós temos que ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos como os homens de Deus se relacionavam com Deus e como era a atitude deles nas circunstâncias da vida. E nós podemos enxergar a maneira correta ou a errada de fazer. E a verdade é que os homens de Deus e os grandes homens que pisaram nessa terra, a Bíblia fala que eles não temiam. A Bíblia fala no livro de João que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Não fala parcialmente, não fala meio, a Bíblia fala todo o medo. Aí agora eu te falo, quais são os benefícios de você viver sem medo na terra? De você acreditar plenamente que Deus é Deus. De você acreditar, por exemplo, como o salmista Davi falou no Salmo 91, que 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque tu estás comigo. Aleluia, santo Deus. Por que Davi poderia
orar isso. E por que ele falava isso? Porque muitas pessoas colocam isso na Bíblia, na casa dela, na loja, mas quando vem um assaltante ou acontece uma determinada situação, a gente tem medo, sim ou não? A gente não, alguns de vocês. A verdade é, por que o salmista ele proclamava algo dessa maneira? Porque ele tinha plena certeza que Deus não desamparava ele, que Deus sempre estava com ele, em todos os momentos e em qualquer situação. Aí a comparação que ele está falando é de uma guerra, 10 mil de um lado, 1000 de outro, e vamos supor que ele está no meio ali, e aí ele não tem para onde ir, tem 10 mil ali, 1000 ali, aí ele está ali parado, e ele sabe que as pessoas estão querendo matar ele, e ele tem consciência plena de que Deus iria cuidar dele, aleluias. Santo tu és, Senhor. E é sobre esse entendimento de saber que Deus não nos desampara que nós precisamos buscar e entender quem é Deus. Porque a verdade é que os benefícios de conhecer a Deus, entender quem Ele é, na sua essência, vai fazer com que a gente possa receber benefícios que são grandiosos, muito além do que a gente possa imaginar. Muitos de vocês, quando eu falo que o verdadeiro amor lança fora o medo, ou você tenta imaginar uma possibilidade de viver uma vida sem medo, você imagina que talvez isso não seja nem possível. Mas a verdade é que é possível, confiando em Deus e acreditando que Ele é Deus. Porque a verdade é que Deus, Ele só quer que a gente confie e acredite que Ele é Deus, simples. Deus é Deus, Criador dos céus e da terra, que criou tudo o que existe. E Ele tem poder sobre todas as coisas, sim ou não? E Ele só quer que você acredite nisso. É só isso. Ele tem o poder de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que nada é oculto aos olhos dEle. Ele tem domínio sobre tudo e todos. E Ele só quer que você acredite que Ele é esse Deus. Aleluias. Ele só quer que cada dia mais você consiga contemplar a grandeza de quem Ele é. Santo tu és, Senhor. Santo tu és. Eu me lembro de quando eu não acreditava em Deus. E para mim Deus era um conto de fadas. Para mim Deus não existia. E quando Deus ele se apresentou a mim, quando Ele começou a manifestar quem Ele era, e quando Ele começou a mostrar essas essências disso que eu estou falando para vocês essa noite, e daquilo que eu tenho vivido muitas vezes com Deus, de contemplar a beleza de quem Ele é, e os benefícios que nós podemos receber de simplesmente identificar quem Ele é e viver da maneira do que Ele quer que a gente entenda que Ele é. Irmãos, Ele quer que a gente entenda que nós não somos abandonados por Ele, é simplesmente porque Ele é esse Deus. Porque simplesmente Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te largar. Independente do que você viveu, do que você sofreu, Ele nunca te abandonou. Eu me lembro muitas vezes de quando eu conhecia Deus, e eu falava: Deus, como que você poderia ter deixado eu passar por determinada situação? A verdade, eu falava: Deus, eu era inocente, eu não sabia nada, e aconteceu isso comigo. Santo tu és, Senhor. Quantas vezes aqui nós já sofremos por estar inocente, e nós falamos: Deus, você me abandonou naquele momento, eu não merecia. Sim ou não? Aí agora eu quero que você enxergue uma coisa: quem é o homem que pisou aqui na terra que não merecia e sofreu? Quem? Jesus. E você acha que eu e você vamos sofrer coisas sem merecer, sim ou não? Sim. Não é que Deus nos abandonou, é que Deus está querendo que a gente entenda aquilo que Jesus sofreu. Muitos dos nossos sofrimentos que nós não merecemos é para que nós possamos entender aquilo que Jesus sofreu. Vocês estão comigo?
Muitos dos sofrimentos que foi por inocência, para que a gente possa entender aquilo que Jesus sofreu na cruz. Não estou falando que todos os seus sofrimentos, mas a verdade é que a maioria deles, ou muitos deles, são para isso. Não é de maneira nenhuma que Deus nos abandonou, mas é uma consciência que Deus quer que a gente tenha. Santo Tu és, Senhor. Que muitas vezes nós teremos que passar situações sem merecer, e Deus não nos abandonou. Que muitas vezes nós teremos que sofrer aquilo que nós não queríamos, e Deus não nos abandonou. Santo Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Porque Ele quer que a gente entenda aquilo que Jesus sofreu. Quando você começar a entender aquilo que o apóstolo Paulo falou, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Vocês conhecem a Bíblia ou não, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo não fala um pouco, meio, ele fala todas. Todas. Quem aí ama a Deus? E a verdade é que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que eu preciso entender é compreender como as coisas possam cooperar para o meu bem. O que eu preciso só entender, eu costumo dizer em Santana de Parnaíba, a gente tem que perguntar para Deus e falar: Deus, o que você está querendo me ensinar? Independente do que seja. O que você está querendo me ensinar nessa situação? Porque a verdade é que quando eu quero aprender com Deus, eu aprendo, mas quando eu não quero, eu rejeito. E quando eu rejeito a Deus, eu não consigo compreender, porque quando algo ruim acontece na minha vida, eu não consigo compreender e a minha situação é negativa referente a Deus, porque eu achava que não merecia. A verdade é que eu nunca vou conseguir compreender por que aquilo realmente aconteceu. Amém? Por quê? Porque eu vou ignorar a possibilidade de tentar entender aquilo. Existem coisas que estão fora do nosso alcance. E aí que entra a fé, e aí que entra o poder de Deus. Quando Deus ele fala que não vai nos abandonar, Ele quer que a gente entenda que existem coisas que não estão no nosso alcance. E é sobre essas coisas que nós precisamos ter fé e acreditar que ela vai cooperar para o nosso bem. Aleluia, Senhor. São sobre essas coisas que entra a fé, são sobre essas coisas que nós precisamos compreender a natureza de Deus. Muitas vezes a gente acha que é do agrado de Deus que a gente sofra, e não é do agrado de Deus. Ele permite por causa do pecado e das circunstâncias, e muitas delas para que a gente possa aprender. A verdade é que Deus não queria nem que existisse o sofrimento, nem que existisse a tristeza, nada. Por isso que Ele criou o céu. Estão comigo? Porque se Ele quisesse que existissem as coisas que nós vivemos, Ele não teria criado algo melhor, amém? A verdade é um processo que nós precisamos viver e aprender para viver aonde Deus quer que a gente esteja com Ele eternamente. Santo Tu és, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Levante suas mãos, irmão. Agradeça ao Senhor. Agradeça que Ele nunca te abandonou. Irmão, isso não é um conto da carochinha, isso é real. Isso é real, Ele nunca te abandonou. Ele nunca, independente do que você viveu, independente do que você sofreu. Você fala: Tiago, mas você não sabe, eu fui abusado. Tiago, você não sabe, mas eu sofri consequências. Tiago, você não sabe, mas eu apanhei do meu pai a infância inteira. Eu falo para você essa noite, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Oh, Santo Deus. E é sobre esse Deus que nós viemos aqui essa noite. É sobre esse Deus que nós viemos adorá-lo. É sobre esse Deus que nós viemos honrá-lo. Santo Tu és, Senhor. Quão bem a gente se sente quando a gente tem amigos fiéis. Muito mais um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Aleluia, Senhor. Que
tem poder sobre todos. Santo tu és. Você sabe qual que é a minha maior tristeza? Minha maior tristeza é saber que Deus é Deus, quem Ele é, o que Ele diz que Ele é nas Escrituras. E muitos de nós não conseguimos usufruir nada dEle, ou quase nada, melhor dizendo. Nós, como filhos dEle, não conseguimos usufruir. Nós não conseguimos aproveitar a grandeza de quem Ele é e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Nós não conseguimos contemplar aquilo que a Bíblia diz, que os sonhos dele são maiores do que os nossos. E aí nós vivemos uma vida de angústia, de tristeza, porque nós não entendemos que Deus, Ele é Deus. Nós não entendemos que Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E nós colocamos outras coisas na frente dele. E nós deixamos com que outras coisas entrem no lugar onde que ele deveria estar. E essas coisas são abaláveis, essas coisas se abalam. E é por isso que quando vem a circunstância nós somos abalados, porque nós estamos apegados em outras coisas que não é Deus. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor. Aleluia, Pai. Eu queria que nós pudéssemos entender e contemplar cada dia mais esse Deus que não nos abandona, esse Deus que nos quer por perto, esse Deus que nos ama. A Bíblia diz em Tiago que Ele sente ciúmes de nós. Já parou para pensar Deus sentindo ciúmes de você? Já parou para pensar quem ou como Ele se sente ao seu respeito? A Bíblia diz ciúmes, o que a gente entende como ciúmes é aquilo que é uma vontade intensa de estar com a pessoa e de amar e ser amado por ela. Nós temos o poder que Deus nos deu de alegrar o coração dele e entristecer o coração dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos deu esse poder, que nós possamos alegrá-lo e entristecê-lo também. E a verdade é que quando nós entristecemos o coração dele, automaticamente nós nos entristecemos. Só que muitos de nós não sabemos disso. Se coloque de pé.